But I don't want to make notes. Just want to tell the story very... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre como eu aprendi inglês. Como essa é uma pergunta que eu já respondi em alguns e-mails, eu achei bacana eu fazer um vídeo contando sobre isso para quem tiver interesse no assunto, só assistir esse vídeo, ele está sempre aqui disponível no canal. Bom, eu estudei em escola pública dos 5 anos de idade até os 14, né? Dos 5 aos 10 não tinha inglês. Naquela época, eu não sei nem se escola particular tinha inglês, acho que não, porque hoje você vê às vezes criança de 3, 4 anos estudando inglês, sendo na verdade bombardeados, né? Naquela época a gente não tinha isso, acho que nem em particular. Então o contato que eu tinha tido no inglês até os 11 anos era ouvir música, gostava de explorar livro de pessoas mais velhas da família que, né, tinham já o inglês no ginásio, no colégio e tudo mais, era esse o meu contato. Quando eu fiz 11 anos que eu fui pro ginásio, o ginásio era dos 11 aos 14. Aí tinha inglês, né, na escola pública. Só que assim, não foi proveitoso, não teve assim, sabe? Como é que eu vou te falar? Não deu para aprender nesses 4 anos, porque não tinha uma qualidade tão bacana assim o inglês que era oferecido. Deu para aprender, o que era oferecido eu aprendi, mas não era muito. O que eu fiz bastante nessa época era ficar estudando inglês através de música. Então naquela época não tinha internet, né? A gente não tinha acesso à internet. Então como que tinha acesso à letra de música? Comprava o LP, que era aquele long play, e aí vinha o encarte com as músicas, só que elas não eram traduzidas. Então o que eu fazia? Pegava o dicionário e traduzia. E também tinha opção, naquela época até que tinha várias opções na banca de revistas que traziam as músicas. Então, por exemplo, gostava de New Kids on the Block, então ia lá, comprava a revista que tinha algumas traduções. Só que nem sempre tinha as músicas que você queria, os artistas que você queria, mas era o que a gente tinha disponível. Não era que nem hoje, assim, que você vai no Google, digita lá, aparece a letra, a tradução, a facilidade. Não era assim, era tudo ali na raça mesmo. Só que aí quando eu fiz 15 anos, eu entrei para fazer colegial numa escola que só tinha colegial e era para preparar para o vestibular, era bem puxado. Então, todos os colegas eram oriundos de escola particular, já tinha tido um inglês bacana. O inglês dessa escola, desse colegial, já era mais alto, só que os colegas de escola particular já conseguiam acompanhar, né? Muitos deles faziam escola também de inglês fora o colégio. E eu que vim de escola pública, nunca tinha tido aula de inglês, estava aqui embaixo. Não estava conseguindo acompanhar, então eu comecei a tirar umas notas baixas. Aí eu falei para minha mãe, falei, não estou conseguindo acompanhar. Ela falou, quer fazer aula particular? Faz aula particular. Daí encontrei minha professora, maravilhosa, comecei a fazer aula de inglês com ela uma vez por semana. Era de sábado à tarde, eu lembro. Tinha 1 hora de aula. E estudar. Depois até uma amiga minha começou a fazer, junto comigo, que era minha melhor amiga. A gente começou a fazer junto a aula de inglês e acho que ela vai concordar comigo, foi o período que a gente mais aprendeu inglês, assim. Foi muito intenso, foi muito divertido, foi muito bacana. Aí foi, né? Deslanchou, aprendi inglês numa boa, foi muito bacana. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei a fazer ainda as aulas com ela e aí já tinha que começar a ler livros mesmo de sociologia, de ciência política, de antropologia, tinha muitos títulos que a gente lia em inglês. Então eu exercitava também o inglês numa linguagem mais técnica e tudo mais. Quando eu estava terminando a faculdade, eu fui trabalhar numa empresa que ela era uma multinacional inglesa, então tinha que ter inglês. Tinha que mandar e-mail em inglês, tinha que falar no telefone em inglês, conversar em inglês, analisar ver o trabalho em inglês, né? Fazer tradução, depois ver se a tradução estava certa. Então a gente acabava exercitando muito inglês e tudo mais. Aí eu fui fazer mestrado. No meu mestrado, eu trabalhei com teoria anglo-saxã. Então, inglês, inglês e inglês. Eu até lembro, teve uma vez que eu entrei em contato com o meu professor, porque era teorias da justiça. Já era uma filosofia política, então já era um linguajar, assim, né? Como que eu vou falar? Que exigia para você estudar em português, você imagina em inglês. Então eu falei para o meu professor, para o meu orientador, eu falei, maravilhoso meu orientador, eu falei, nossa, eu tô tendo dificuldade, tô demorando para ler os livros, e agora? Ele falou, imagina, fique tranquila, comigo foi assim também, levou uns 2 anos mais ou menos para eu conseguir fazer rapidamente, só que eu pensei em 2 anos, meu mestrado tá acabando, não tem esse tempo, né? Aí tá, fiz o mestrado, né, sempre usando inglês, aí saí, terminei o mestrado, voltei a trabalhar numa empresa também,
sempre, na verdade, não é que eu vou ter trabalhado numa empresa multinacional. Todas as empresas que eu trabalhei sempre foram multinacionais. Então, sempre tive que usar muito inglês. Aí, quando eu saí da empresa para trabalhar com maquiagem, foi daí que meu inglês decaiu. Porque eu não usava mais, né? Até podia usar para uma coisinha ou outra, mas não usava mais para o trabalho. Trabalhava dentro do Brasil, falava em português, então não exercitava mais tanto. Só que o idioma, gente, que você aprende é como andar de bicicleta, né? Pode até dar uma enferrujada, mas quando você retorna naquilo, volta muito rápido para você. Então, quando eu conheci meu marido, tava com o meu inglês daquele jeito. E aí foi desenvolvendo. Foi muito bacana. Quando, num determinado momento, a gente estava namorando. Quando a gente estava namorando há quase, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. É para não ficar aquela coisa vai e volta, vai e volta. A gente falou, eu venho e fico um tempo para ver se eu me adapto, para ver a gente também como que fica e tal. Então eu falei assim, eu vou fazer 4 anos de aula de inglês, de escola de inglês, para não ficar, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar sem fazer nada? Ele trabalhando, eu vou ficar sem fazer nada? Não, vou estudar inglês também. E aí foi também um período bacana para mim, e principalmente você tá num país que fala o inglês, você vai acabar desenvolvendo muito mais, né? Porque, por exemplo, o meu marido ele não fala português, fala inglês, então converso com ele em inglês o tempo todo. E assim, um segredo importante, gente, é não traduzir na sua cabeça. Pensa em inglês. Tá falando inglês? Pensa em inglês. Muda a chavinha. Vai falar em francês? Muda a chavinha. O idioma, pra gente aprender bem, não adianta você falar, eu faço aula 2 vezes na semana, estudo na véspera, estudo naquele dia. Não. Ao invés de você estudar num dia, 3 horas num dia, 6 horas no outro, é melhor você estudar todo dia 15 minutos. Coloca ali o MP3, escuta um pouquinho, lê um pouquinho, faz um negocinho, mas tenha contato com o idioma todos os dias. Essa é a maior dica que eu tenho. É a dica que realmente funcionou para mim, é o que eu acho que é eficiente para a gente aprender um outro idioma. E assim, usa o que você tem, que eu tô falando para vocês. Hoje em dia a gente tem internet, você pode ir numa lan house se você não tem computador, não tem internet, tem várias opções. Naquela época a gente não tinha, era estudar com livro, né? Era ter um professor ou não, era gosta de música, vai ter que você ir atrás, você procurar. Música é uma coisa bacana para aprender inglês. Vai com o que você tem, vai com a ferramenta que você tem, mas exercita. É melhor uma pessoa que tem ferramentas não tão bacanas, mas estuda todo dia 20 minutos, do que uma que tem acesso a ferramentas incríveis e estuda uma vez a cada 15 dias, 8 horas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim, conta pra mim como que você aprendeu um outro idioma, como que você aprendeu inglês, como que você acha que pode acontecer, quais suas dificuldades. A gente pode até fazer outros vídeos sobre esse tema também. Obrigada por vocês assistirem o vídeo. Se inscreve no canal se você tiver gostado, avalia o vídeo e compartilha também. Ajuda muito. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão!